prepare, nós vamos pegar a máquina do tempo e viajar 2000 anos atrás, na época de Nero. Sim, ele mesmo, aquele cruel imperador. Nero era o filho único e mimado da poderosa Agripina. Dizem as más línguas que ela envenenou seu marido, o imperador Cláudio, e conseguiu nomear o filho ao trono do grande império romano. Detalhe: Nero não era filho de Cláudio. Quando assumiu o poder no ano 54 d.C., Nero tinha apenas 16 anos de idade. Claro que não era como o ator deste filme. No começo do reinado, contava com o apoio dos senadores. Afinal, havia prometido mais poderes aos políticos. Mas o jovem imperador não cumpriu as promessas e acabou mostrando toda a sua extravagância e tirania. Ordenou execuções sistemáticas dos seus parentes, entre eles o meio-irmão, a ex-mulher e até a própria mãe. Que horror! Mas foi assim mesmo. Matricídio doloso e premeditado. Nero tentou assassinar a mãe 2 vezes. Na primeira, ele mandou simular um acidente de barco, mas a danada conseguiu sobreviver. Na segunda, ele enviou um guarda para matá-la. A história conta que Agripina pediu ao assassino que enfiasse a espada no seu útero que havia gerado um filho tão abominável. Depois de uma década sentadão ali no trono, Nero enfrentou uma das piores tragédias de Roma. Um incêndio que devastou a cidade. O fogo começou em julho de 64, numa noite de verão. As chamas duraram 5 dias. Dizem que enquanto a cidade ardia, o tirano assistia à catástrofe cantando e tocando a cítara. Não se sabe qual foi a causa do incêndio. Acredita-se que o próprio Nero mandou queimar Roma para reconstruir a cidade ao seu gosto. E que gosto! Majestosa, pomposa, suntuosa. Esta é a Domus Aurea. O nome significa Casa Dourada, porque era revestida em ouro, mármores e materiais preciosos que brilhavam como o sol. A área tinha 800 mil metros quadrados, que hoje equivale a cerca de 80 campos de futebol. Uma cidade dentro da cidade. Piscinas, bibliotecas, termas, salões decorados com ouro e pasta de vidro que refletiam a intensidade da luz. Que luxo! Mas não era para o povo. Tratava-se da residência exclusiva do imperador. Quando Nero entrou pela primeira vez na sua Domus Aurea, exclamou: "Bem, finalmente posso começar a viver como um ser humano." É mole? A Domus Aurea foi erguida em apenas 4 anos, mas não durou muito, assim como a vida do imperador. Os senadores organizaram uma conjura para assassiná-lo, mas antes de ser capturado, o tirano ordenou que seu escravo o apunhalasse. Após a morte em junho de 68, Nero sofreu a danação da memória, que na Roma antiga era uma forma de desonra para os traidores do Estado. Isso significava que deveria ser removido tudo aquilo que ele criou. Assim foi. Aos poucos, a Domus Aurea foi demolida e a área voltou a ser pública. Em seguida, o imperador Vespasiano mandou construir o Coliseu sobre um lago artificial onde estava a estátua colossal de Nero. A Domus Aurea ficou soterrada durante vários séculos, até que no final de 1400, alguns pintores do Renascimento começaram a explorar o lugar, entrando através de um buraco no teto. A visão que eles tiveram foi espetacular. Afrescos com pinturas maravilhosas que influenciaram profundamente a história da arte.
E esta aqui é a grande máquina do tempo, esses óculos especiais com os quais podemos ver a realidade como era na época, desde as flores, os mármores, os afrescos, tudo dessa esplêndida residência que é a Domus Áurea. Mas o que impressiona também é que 2000 anos atrás, este imperador Nero era considerado um dos mais cruéis numa sociedade sedenta de sangue e como ele pôde financiar artistas tão delicados capazes de criar tamanha beleza. Hoje resta apenas 1/5 da Domus Áurea enterrada no ventre de Roma. Mesmo assim é grande. São cerca de 150 salas. Em algumas ainda podemos ver os afrescos. Mas é uma luta contra o tempo para salvá-la da destruição. A infiltração de água e as correntes de ar podem arruinar definitivamente esta delicada estrutura. Especialistas da Superintendência Especial dos Bens Arqueológicos de Roma realizaram vários estudos sobre a conservação do monumento. Un altro problema è quello del microclima interno. A arqueóloga Elisabetta Segala explica que a Domus Áurea se adaptou a um microclima subterrâneo, uma temperatura de 16 graus e 90% de umidade. Essas condições têm que ser mantidas para não arruinar os afrescos. A Domus Áurea fica embaixo do Parque Coliópio, ao lado do Coliseu. O frágil equilíbrio do monumento depende do terreno que o envolve. A terra arenosa filtra a água da chuva e, ao mesmo tempo, serve como isolante térmico, mas não protege o lugar de eventuais inundações. As obras de proteção do terreno já começaram. A arquiteta e paisagista Gabriela Strano explica o projeto. O primeiro extrato é composto por um jardim sustentável, porque tem um baixo custo de manutenção. Ele é colocado sobre um revestimento de proteção. Por último, vem uma camada feita de vidro celular, material que funciona como isolante térmico e filtra a água da chuva, para que a umidade e a temperatura do monumento permaneçam sempre constantes. Isso é fundamental para a preservação das pinturas. Hoje, podemos visitar a Domus Áurea e entrar na máquina do tempo 3D. Isso mesmo, 3 dimensões do tempo. A tecnologia do futuro, as ruínas do presente e o esplendor do passado que nem a danação da memória de Nero conseguiu destruir.